Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora na reta final, né, do nosso curso de Geografia. Estamos agora na véspera do Enem, então nada melhor do que fazer uma boa revisão, né, entender um pouco mais a prova do Enem, para a gente conseguir arrasar lá, conseguir mandar ver e conquistar o sonho de passar no vestibular, não é mesmo? Então, gente, hoje na nossa revisão a gente vai entender o que mais cai em Geografia e como que essa prova funciona, né? A prova e a disciplina de Geografia cai no Enem na prova de Ciências Humanas e Tecnologias, e é uma prova que costuma ser muito interdisciplinar, e, e o que geralmente mais cai é realmente a geografia humana. Por quê? Porque o Enem ele tenta trazer a geografia relacionando com outras disciplinas e tentando trazer reflexões para a sociedade, como que é a questão do espaço, uma visão crítica sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre onde a gente vive. Então, por isso que realmente o foco acaba sendo a geografia humana na maior parte das vezes. Aqui eu coloquei alguns dados, o que costuma cair mais, né, da geografia humana. Costuma cair assim da geografia humana. 15% cai de questões ambientais. O Enem costuma ter bastante esse foco de questões ambientais. Urbanização, globalização, geografia agrária, indústria, demografia, ordem mundial e conflitos, relações internacionais, Oriente Médio, problemas urbanos, América Latina, energia e espaço geográfico. Então a gente já viu praticamente tudo, né? No slide anterior de geografia humana, já estamos todo mundo aqui craque em tudo. Quem não viu pode ver os vídeos anteriores, só entrar aí no canal e colocar nas listas de geografia, vai ter lá uma playlist que vocês vão conseguir assistir todas as aulas que já foram postadas até agora. Em geografia física, a gente vai ter o foco bastante em climatologia, em 10% de climatologia, 6% de cartografia, 3% de biogeografia, hidrografia, geomorfologia e solos. Beleza? A maior parte também aqui a gente já viu no nosso curso. E aí agora vamos fazer uma breve revisão teórica e aí semana que vem a gente volta para fazer alguns exercícios e ficar afiado e já chegar no Enem e mandar ver logo no fim de semana, beleza? A gente vai ter então na questão ambiental, fazendo um breve resumo. É importante a gente ficar atento aos conceitos de desenvolvimento sustentável, certo? Que é tentar procurar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, certo? Ficar atento aos conceitos de sustentabilidade. Sempre bom a gente vai dar uma revisão, reassiste as minhas aulas, reassiste as aulas que vocês, os materiais que vocês têm aí, certo? Tem que também ficar atento aos protocolos, certo? De Montreal, que foi o que reduziu os gases CFC, né? Os gases que são prejudiciais à camada de ozônio. Que lembra, a camada de ozônio é aquela que nos protege das radiações UV, UVA, tudo mais. E vão causar diversos problemas para a nossa saúde, né? Pode causar câncer de pele e tudo mais, se esses raios não estão sendo filtrados direito. E mesmo se estão sendo filtrados, é sempre bom a gente usar protetor solar e tudo mais, para a gente ficar protegido e não correr o risco de pegar um câncer de pele ou alguma outra doença de pele. Problemas na vista. Temos também o protocolo de Kyoto, que é também muito importante. Eu separei os três principais aqui para a gente ficar atento, que vai reduzir os gases que intensificam o efeito estufa, né? E aí lembra também dos créditos de carbono, que os países que batem a meta de emissão de gases, né, conseguiram emitir menos do que esperavam, vão poder vender para outros países essa sobra. E aí vão conseguir ganhar dinheiro com isso, certo? E aí quem ultrapassou a meta, né, quem ultrapassou o que deveria emitir, vai ter que desembolsar dinheiro para conseguir ficar bem na fita e ficar bem na diplomacia. O aquecimento global, né, lembrando que o aquecimento global é da intensificação do efeito estufa, beleza? O efeito estufa é uma coisa natural que acontece, e aí o aquecimento global é
a intensificação desse efeito para além do que acontece naturalmente, que vai causar o aquecimento global. E aí, voltando aos protocolos aqui, a gente tem a COP21, que aconteceu em Paris, né? Que a meta era zerar as emissões de gás carbônico para que em 2075 a gente conseguisse elevar as temperaturas da Terra para menos do que 2 graus Celsius. Infelizmente, isso não parece que vai acontecer, mas foi algo que muitos países assinaram esse compromisso. Eu acho que essa meta vai acabar demorando um pouquinho ainda. Poluições, lembrar a poluição do solo, poluição atmosférica, poluição da água, certo? Sempre bom a gente revisar e ficar atento a essas questões. Urbanização, gente. Lembrando, segundo tópico que mais cai em geografia humana, a urbanização, que é diferente de crescimento urbano, a urbanização é o aumento da população urbana em relação à população que vive no campo, a população rural, certo? O crescimento urbano já é o crescimento das cidades, crescimento do número da população urbana, certo? Essa é a diferença entre os dois. A urbanização ela é maior nos países em desenvolvimento, porque os países desenvolvidos já foram urbanizados há muito tempo. E aí, desde 2008 aqui no Brasil, a população urbana é maior que a rural, certo? No mundo, perdão. No Brasil, mais de 80% da população é urbana. E aí a gente também tem que ficar atento aos problemas causados pela urbanização. Os problemas ambientais, os problemas sociais, que é o caso da urbanização não planejada, né, que causa os dois, tanto o problema ambiental quanto social, a desigualdade social, o déficit habitacional, que vai gerar favelização, que vai gerar também movimentos de luta por moradia, como é o caso do MTST, certo? Globalização e indústria, gente. Globalização, lembrando, é um fenômeno internacional, mundial, em que há uma integração entre os países, os estados, as cidades, tanto do fluxo de comércio, informação, circulação de pessoas, é uma integração mundial de tudo, né? Tanto cultura também, beleza? A revolução técnico-informacional, que é a revolução, assim, desenvolvimento muito rápido dos meios de comunicação, internet, dos meios de transporte, avião, barcos mais rápidos, né? Antigamente era só caravela, carros, tudo mais. Isso encurtou a distância entre os lugares, né? Por mais a distância não, as coisas não mudaram a distância, mas o tempo que você leva para chegar de um lugar para o outro é muito menor. Isso faz com que a percepção que a gente tenha das distâncias tenha sido alterada, ela ficou menor, não é mesmo? Então, outro fenômeno, a desconcentração industrial, que acaba levando que, somada com a globalização, faz com que a competição entre os mercados seja a nível global. Como? Você pode, em vez de comprar um produto aqui no Brasil, você pode simplesmente comprar um produto diretamente da China, né? E pode ser que ele chegue até mais rápido do que se você comprar na internet aqui no Brasil. Isso já gera uma competição a nível global, não é mesmo? Isso num caso muito direto entre a gente. Se for falar de uma empresa, a empresa pode escolher comprar, montar um produto e comprar uma peça de cada país. Pode ser que isso saia mais barato do que ela inventar de produzir ela mesma ou comprar de um país só. A tecnologia, as relações humanas, né? Como que a tecnologia afeta a gente, né? A gente tem agora nesse ano também de 2020 com a pandemia. Isso mudou muito a nossa relação com as outras pessoas, a gente começou a fazer coisas mais online. Imagina se não tivesse tecnologia para a gente conseguir conversar com outras pessoas. Teria sido muito mais difícil do que já está sendo, não é mesmo? Os blocos econômicos, lembrar principalmente detalhes do Mercosul, da União Europeia, lembrar das 4 fases de desenvolvimento de um bloco econômico, certo? Lembrar do BRICS, o BRICS que não é um bloco econômico, mas se comporta como um bloco econômico. Sempre bom a gente lembrar de todos esses detalhes. A questão agrária. Podem ver minha aulinha lá de estrutura fundiária brasileira.
a gente vai entender que no Brasil o predomínio é do latifúndio improdutivo, não é mesmo? A gente tem, inclusive, mais latifúndios improdutivos do que latifúndios que produzem, não é mesmo? A gente vai ter maior parte das propriedades rurais vão ser de latifúndios, a distribuição é extremamente desigual por diversos fatores históricos e políticos, tendências e inovações da questão agrária. A gente vai ver o desenvolvimento cada vez maior de uma agricultura mais orgânica, agricultura natural, também, ao mesmo tempo, o aumento dos transgênicos, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas procurando uma alimentação mais saudável, também tem cada vez mais pessoas usando diversas tecnologias que evitem praga, mas que não se sabe se realmente é a melhor coisa para a saúde, não se tem muito esse dado ainda. Não sabe se faz bem, mas também não sabe se faz mal, é tudo bem complicado. E os conflitos no campo, né? Justamente por causa daquilo que a gente falou do distribuição desigual e o predomínio do latifúndio improdutivo, isso gera diversos conflitos, né, por terras e, e também por questões de demarcação de terras indígenas. Isso acaba causando diversos problemas também. População. Então, conceitos básicos é importante a gente ficar atento, né? Lembrar, lá na minha aula tem bastante desses conceitos bem explicadinhos, cada um por cada um. Vou dar uma breve passada aqui, mas é importante que vocês voltem lá e consigam assistir essas aulas. Minhas aulas não são muito longas, dá para assistir tudo até o Enem e ficar preparadíssimo. Os conceitos básicos, a gente vai ter população absoluta, população relativa. População absoluta é a população total que mora no país. População relativa é a quantidade de pessoas que moram por quilômetro quadrado. A gente vai ver a concentração de pessoas que moram em algum lugar. Natalidade, número de pessoas que nascem. Mortalidade, número de pessoas que morrem. Fecundidade, o número de filhos por mulher. E crescimento vegetativo, que é o crescimento, né? Você pegar o número de pessoas que nasceram menos o número de pessoas que morreram. É o crescimento da sociedade, né? Daquela população. Fases de crescimento, a gente vai ter que ir lá ver, pegar, interpretar aqueles gráficos, ver lá como é que está na primeira, segunda, terceira fase. Isso aí, lá na minha aula está bem explicadinho. Gráficos e pirâmides etárias, isso é primordial, acontece muito do Enem lá, a pirâmide para a gente pegar e ver, comparar o que é uma pirâmide de um país desenvolvido, o que é uma pirâmide de um país em desenvolvimento, de um país pobre, isso aí cai bastante. E entender as características principais do Brasil e não esquecer isso de forma alguma, que o Brasil é populoso e pouco povoado, ou seja, o Brasil mora bastante gente, tem um número de população muito grande em relação aos outros países do mundo, claro que nem se compara com China e Índia, que tem bilhões de pessoas, e é pouco povoado, como é uma extensão de terra muito grande, essas pessoas estão muito distribuídas entre, entre as cidades, né? Não tem muitos espaços vazios, como o caso da Amazônia, por exemplo, que é um território gigantesco e que mora pouquíssimas pessoas, algumas populações indígenas e ribeirinhas. Está no processo de transição demográfica, que é a terceira fase, né? Que está agora no processo de quase chegando lá naquela quarta fase de estagnação, certo? Deixou de crescer a população absurdamente. E a maior parte da população e a maior parte das capitais são no litoral, certo? Isso tem muito a ver também com o processo de formação do Brasil, de colonização. Ordens mundiais. A gente vai ter a velha ordem mundial, a nova ordem mundial, né? Vamos ter na velha ordem mundial, vai ser o pós-segunda guerra até a queda da União Soviética em 1991, certo? O cenário mundial vai estar como? Vai ser bipolar, os Estados Unidos do lado esquerdo e do outro lado com a cortina de ferro, a União Soviética, certo? Vai estar imerso no cenário da Guerra Fria, em que a gente vai ter a corrida armamentista e a corrida espacial. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente neste período, beleza? Na nova ordem mundial, já vai ser a ordem multi-unipolar, certo? Esse nomezinho estranho. Por quê? Porque ela é multi no sentido econômico, ela é uni no sentido militar, que os Estados Unidos ainda é a maior
potência militar do mundo, beleza? Então, vai ser do pós-Guerra Fria ao fim da União Soviética, a nova ordem mundial. Perdão, é após o fim da União Soviética, não é mesmo? Até hoje a gente está na nova ordem mundial. Vai ser muito marcada pelo fenômeno da globalização e pelo fenômeno dos blocos econômicos, que a gente já falou um pouco agora. Energia. Vamos ficar bem atentos a esse tema. Esse tema costuma cair bastante no Enem, principalmente nas questões de fontes alternativas, fontes renováveis, porque a geografia ambiental é o que mais cai no Enem. Fontes renováveis são as fontes que são automaticamente, né, naturalmente reabastecidas. Vento, sol, água, beleza? Essas são as fontes renováveis. Fontes não renováveis são aquelas que são recursos finitos, são recursos que a gente usa muito mais rápido do que a natureza consegue se recuperar, beleza? E os problemas ambientais causados, vamos ver as desvantagens, por exemplo, termoelétricas, que usa queima de carvão, isso vai gerar muito CO2, que vai fazer mal para o ambiente, que vai acelerar o aquecimento solar, vai acelerar o efeito estufa, que vai levar ao aquecimento solar, aquecimento global, beleza? É muito bom a gente lembrar lá cada tipo de fonte, as fontes alternativas, eólica, solar, hidrelétrica, muito bom a gente ficar atento a isso. E por fim, para a gente terminar agora nossa revisãozinha dos assuntos teóricos principais, né? Aí a gente fala da climatologia. Vê a diferença entre tempo e clima, certo, gente? O tempo, ele é uma foto e o clima, ele é um vídeo. Ou seja, o tempo é como tá no momento. Você olha para o céu e fala: hoje está chuvoso. Ah, hoje está nublado. Isso é uma coisa. O clima você vai pegar esse conjunto de fatores, vai juntar várias fotos e vai juntar vários frames. Pensa assim, o vídeo ele é um conjunto de várias fotos com áudio, né? A gente vai pegar e vai juntar todas as características e definir. Ah, esse clima aqui é tropical. Ah, esse aqui é tropical úmido. Esse é semiárido. E assim a gente consegue classificar. Dinâmica climática. A gente tem que entender os fatores que determinam um clima. Vão ter diversos fatores: a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, o relevo, a rotação da Terra, a dinâmica urbana, beleza? Tudo isso vai determinar, né? Por que a dinâmica urbana? Se vão lá e asfaltam toda uma área, pega uma área completamente asfaltada, vai ser mais quente do que uma área gramada, do que uma área com árvores plantadas, certo? Rotação da Terra. A inclinação da Terra faz com que, ali pela linha do Equador, tenha uma maior incidência solar, certo? A área que tem a maior incidência solar do mundo é ali na linha do Equador. Ver as características dos climas quentes, dos frios e dos mesotérmicos, né? Ficar bem atento às características gerais e revisar os fenômenos climáticos, principalmente o El Niño e a Laninha, beleza? Muito importante a gente revisar isso. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E aí, semana que vem, a gente volta com a realização de exercícios. Se tiver uma dúvida, é só comentar aí. E valeu, boa sorte aí, bons estudos a todos. Valeu.